Olá, esse é o Mães de Devaneio. Eu sou a Yara. E eu sou a Alice. E hoje a gente tá aqui pra fazer uma lista pra vocês de filmes com finais tristes. Se você gostou do tema, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o seu like. A gente tá vendo que vocês estão assistindo e não estão dando seu like, não estão se inscrevendo no canal. Mas isso não vai ficar assim não, cara. Chega, já tô cansado. E o nosso primeiro filme da lista é o filme O Profissional, lançado em 1994, com a direção de Luc Besson. O filme ele começa com a Matilda, que é uma menina de 12 anos, que quando chega do supermercado, ela vê a família dela sendo assassinada. Já estão mortos lá. Aí ela passa pelo corredor e indo até o vizinho próximo dela, que é o Leon, que é um assassino de aluguel bastante profissional, que curiosamente ele tem uma planta que ele gosta muito, que ele trata como se fosse a filha dele. Aí ele, ao mesmo tempo que ele é um assassino muito profissional, ele é tipo uma pessoa ingênua de certa forma. Ele não tem um pensamento um pouco meio desligado e de certa forma ele é emocionalmente abalado por algumas dificuldades que ele passou. Aí ele deixa ela entrar na casa dele e tudo mais, aí os dois meio que vão estabelecer uma relação de amizade, porque ela pede pra ele ajudar ela a se vingar dos policiais que mataram os pais dela, que eram corruptos. Tanto que o pai dela tinha envolvimento com drogas e eles tinham meio que uma relação que não deu certo, e tanto que isso foi a causa da morte deles. Tanto a própria Matilda, ela tem um relacionamento muito conturbado com os pais dela, mas a única pessoa que realmente importava lá pra ela era o irmão dela, que foi morto, tanto que ela quer se vingar por conta do irmão dela que foi morto. Aí ela pede essa ajuda pra ele e o Leon, de certa forma, ele nem pede nada. E ela só meio que... Como é que fala? Na verdade, ele não queria que ela ficasse lá. Ela que insistiu muito até que ele cedeu e deixou ela morar lá com ele. E ela ficou meio que cuidando da casa e ao mesmo tempo ajudando ele a ler, porque ele não sabe ler no filme. Aí eles dois estabelecem essa amizade meio estranha de início, mas depois, com o tempo, os dois começam a se adaptar um ao outro. Aí o filme se gira em torno disso, mas porém a amizade deles tem um final triste, porque ela ainda continua sendo caçada pelo Stanfield, que é o cara, vamos dizer, um policial psicótico, bem doido lá, que ele tem eu lembrei. Ai, que horror, gente. Entendeu aquelas crises dele horríveis. Bring me everyone. What do you mean everyone? Aí, numa invasão por parte dos policiais, ela meio que acaba ficando sob refém deles, e para ajudar ela, o Leon meio que se sacrifica para ficar no lugar dela, e ocorre a matança entre eles, e meio que ele pede para ela se salvar e ir para salvar a planta dele. Ele se dá a vida dele para ela poder ter um futuro. Foi digamos, aquele clichê básico de um ato heróico no final. Porque na verdade acho que ele quis dar um futuro para ela que ele não teve, porque desde criança ele vive nessa vida do crime e a única vida que ele conhecia era essa, de ser um assassino de aluguel. Before the storm. My family was shot down by... Please open the door. I need you to help me, Leon. I want to get those dirt... With someone to finally believe. E o nosso segundo filme da lista, o próximo, é o A Espera do Milagre, lançado em 1999, sob a direção de Frank Darabont. Esse nome horrível de novo. A Espera do Milagre cai em mim. E esse filme vai mostrar a história do John Coffey, da sua amizade com um carcereiro que tá meio que cuidando dele lá na prisão. Na verdade, vai mostrar a história dos dois, mas com um foco maior no carcereiro. E é engraçado que a gente sempre lembra do nome de John Coffey, o carcereiro, que é o Paul. O Paul, o Paul. Feito... Quem foi que fez ele mesmo? É o Tom Hanks. Feito pelo Tom Hanks. Feito pelo Tom Hanks,
que vai mostrar essa relação de amizade deles quando o John Coffey ele é acusado injustamente, quem já assistiu sabe que é injustamente, de ter estuprado e matado 2 menininhas. Então ele vai preso e ele forma essa amizade com o Paul, porque o Paul nota que ele, mesmo sendo um homem de porte grande e podendo ser agressivo e outras coisas, ele é muito dócil, ele é muito bom, ele ajuda todos os outros prisioneiros e ele descobre que ele tem um dom de meio que fazer certas curas. E no final, e ele, meio por causa desse crime que ele foi condenado injustamente, ele tá condenado à morte. E é isso que vai acontecer no final do filme. Ou seja, o filme faz a gente estabelecer aquele vínculo de amizade com os 2 personagens para no final matar um deles. Delusions! E assim, é um filme que mostra que por mais que ele seja inocente, o próprio Paul sabe e os outros carcereiros que estão no lugar também sabem, ainda assim o final dele é inevitável, como Thanos. E assim, é um final triste, ao mesmo tempo que a gente sente a injustiça que foi cometida e não pode ser evitada. E ao mesmo tempo que a gente se depara também com o final triste do Paul, porque ele... Num dado momento, ele meio que... o John Coffey passou parte desse poder que ele tinha pro Paul, e aí o Paul ele não consegue, como se diz, ele não é capaz de morrer, ele é imortal praticamente. Não imortal, ele só vai viver mais tempo que o normal. Sim. John Coffey, you have been condemned to die in the electric chair by a jury of your questions. Do you leave the light on after bedtime? I know violent men. I deal with them day in and day out. I don't think he did it at all. O próximo filme é o filme Sempre ao Seu Lado, lançado em 2009, com a direção de Lasse Hallström. A história conta sobre um professor universitário que, quando ele vai para o trabalho, ele encontra um filhote de um cachorro da raça Akita, eu acho que é Akita, não tenho certeza. E eles dois, com o passar do tempo, eles dois desenvolvem uma relação de amizade extremamente forte e também porque essa raça ela é extremamente leal ao dono. Aí, e a curiosidade desse filme é que o cachorro ele passa a ir com o dono dele nessa estação de trem, quando o dono dele vai para o trabalho, e o cachorro acompanha ele até lá e volta quando o dono dele já está para vir no certo horário. Até que um dia o dono dele acaba não vindo, e o cachorro ele fica lá esperando na estação de trem, e na esperança de que o dono dele volte. Aí como ele fica todo esse tempo lá, as pessoas começam a reparar que ele fica lá esperando o dono dele, alguns alimentam ele, outros ficam lá perto dele. Aí ele fica todo esse tempo lá esperando até ele envelhecer e morrer no final. Como o filme em si já começa triste por conta da morte do dono dele, como ele tinha um significado muito importante pro cachorro dele. E no final também, os moradores eles criam uma estátua em homenagem ao cachorro. Tanto lá no filme quanto na vida real, porque essa história realmente aconteceu lá no Japão, se eu não me engano, né? Buddy, you lost? One morning we'll find out exactly where. Yes, he does. Temporary. Go ahead, go ahead. Go to work, so go ahead. Go on home. You don't have to wait anymore. He's not coming back. Every day comes, same time, same place. Sounds like you make a good story. E nosso próximo filme da lista é O Menino do Pijama Listrado, que foi lançado em 2008 sob a direção do Mark Hamill. Ai, eu odeio esses nomes de diretores. E o filme vai se passar durante a Segunda Guerra Mundial e vai mostrar a amizade do... Como é o nome dele? Do Bruno. Que é um garotinho de uma família alemã que vive muito bem. Só que ele ainda é inocente, ele não sabe do que se trata a guerra, ele acredita plenamente quando o pai dele fala que as pessoas que são capturadas, os judeus, eles estão indo para um lugar muito divertido, eles vão trabalhar alegremente, vão receber roupa, e aí vão ser bem cuidados, que é só um lugar separado para eles trabalharem, tanto que ele chega lá no campo de concentração que é perto de onde ele morava e faz amizade com Samuel, eu acho que é assim que ele fala o nome do meninozinho lá. E eles criam esse laço de amizade e durante o filme vai mostrar e fortalecer esse laço de amizade, vai mostrar a relação do Bruno com a família dele, de coisas que aconteceu durante o nazismo, e já perto do final vai acontecer a parte final, que ele decide
vestir uma das roupas que o Samuel dá pra ele lá, porque ele decide entrar e brincar com o Samuel, só que lá todos, como o pessoal que já estudou história, sabe que os judeus, eles vestiam aquelas roupas listradas, que tinham aquela marca lá e o número que representava eles, e um dia o Bruno veste uma dessas roupas pra se camuflar lá dentro, e ele vai apenas pra brincar, só que nesse dia é um dia de banho de gás, que chamam, né? Eles mentem para os judeus que eles vão tomar banho, só que quando chega lá, eles ligam a câmara de gás e todos morrem. E justo nesse dia que o Bruno vai pra lá, e como ele trocou de roupa e agora ele parece um judeu, ele também é levado, e quando a família dá a falta dele vai procurar, ele já tá entre os mortos junto com Samuel e o pai dele. O pai do Samuel. É, do Samuel. O filme, esse final é quase impossível uma pessoa não chorar com esse final. Porque tá mostrando lá os dois e depois mostra a câmera de gás. Aí o filme se trata toda a realidade do campo de concentração da Segunda Guerra Mundial. Só que visto pelo olhar de uma criança, de duas crianças. Mostrando como a ingenuidade delas em relação a toda aquela desgraça que estava ocorrendo. E assim, é um filme super triste, mas é um filme que tratou bem a realidade, a nossa história na época da Segunda Guerra. E assim, mostra como toda aquela perversidade, aquela maldade que tinha entre as pessoas e a amizade deles, e como eles eram ingênuos, não tinha aquele preconceito de ser judeu, não era. Eles simplesmente eram amigos Até porque a pessoa não nasce preconceituosa, ela se torna preconceituosa. Hello. How old are you? 8. Me too. That one there. Bruno, is that it's very important to our country. E o nosso próximo filme da lista é Sociedade dos Poetas Mortos, lançado em 1989, com direção de Peter Weir. O filme começa com um novo professor de inglês ou literatura inglesa, o professor John Quinte, que ele vai para essa escola, uma escola preparatória onde ele era ex-aluno. Ele vai para essa escola preparatória de alunos que futuramente vai ingressar numa universidade bem grande, tipo Harvard. E esses alunos, eles estão meio que cercados por uma tradição bem rigorosa, conservadora, e é uma pressão. E também o filme ele mostra como cada um aluno sofre pressões dos pais, porque eles em si não seguem os sonhos deles, eles seguem o que os pais mandam. Os pais querem que eles sejam médicos ou advogados. E assim, e eles meio que ficam com essa cabeça totalmente ocupada por vários trabalhos, várias coisas que eles têm que serem, como se diz, os alunos perfeitos para futuramente ingressarem numa universidade. Aí esse John, ele vai para lá e ele aplica regras ou métodos de um ensino diferente, que é pouco ortodoxo e indo contrário à tradição que é da escola. Aí os professores, os diretores, todo mundo passa a perceber isso e meio que não concorda com ele. Mas ele consegue conquistar a confiança dos alunos e a amizade deles. E assim, ele meio que tenta fazer com que todos os alunos tenham o direito de ter um pensamento livre. Eles têm esse direito, eles têm que escolher, escolher os sonhos deles. Tem que saber o que eles realmente querem. E eles acabam aceitando isso e eles desenvolvem essa amizade entre aluno e professor. Só que as pessoas, como eu falei, as pessoas não gostam disso, do local, os pais não gostam. E no final, depois deles tentarem viver em uma harmonia e acaba dando errado, ocorre uma confusão. E entre um dos alunos, um aluno ele acaba morrendo, ele comete suicídio. E toda essa rebeldia que eles estavam tendo, de querer seguir os sonhos deles, essa culpa desse garoto, a morte desse garoto, a culpa vai toda pro professor. E ele é demitido e tudo mais, mas mesmo assim os alunos ainda têm um certo amor e carinho por ele, porque ele ainda inspirou eles a seguirem o que eles realmente querem.
eles conseguem, não é? Eles tentam seguir mesmo contra as regras dos pais dele, mesmo assim. E, tipo, é um filme triste no final porque sim, é motivador de início, mas ao mesmo tempo mostra a realidade que muitos alunos eles passam a ter por conta da pressão que os pais eles põem nele e da própria escola praticamente. Os professores estão lá exigindo muito deles e eles não poderem ter o pensamento livre, não poder escolher o que eles querem. For boys, a breeding ground for the future leader. Standards are upheld by every single teacher, except one. Come on, Mr. Overstreet, you twerp. Mr. Anderson, are you a man? A bunch of guys sitting around Poets Society. The dead poets were dedicated to sucking the marrow out of... Dare to strike out and find new ground. I'm hearing rumors, John. Honor. Full life. I know what I wanted. Então é isso. Se você gostou do vídeo, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o seu like. Tchau!